O ESA não veio em 2018. Mas enquanto a bola rolava para o Brasil nos Jogos da Rússia, quem não sonhou ser o técnico da seleção, massagear o Neymar, ou deixar, mesmo fora de campo, sua marca trabalhando no evento? Para estar lá, é preciso preparo, investimento e, na maioria das vezes, um tantinho de sorte. Afinal, as vagas são poucas. Para a Copa da Rússia, por exemplo, entre cozinheiros, massagistas e preparadores físicos, foram somente 41 nomes. Mas em 2022, tem outra Copa do Mundo e mais chances. A fim de ajudar nesse meio de campo, o Extra buscou orientações para quem deseja desempenhar um trabalho relacionado ao mundo do futebol e abrir um pouco mais o leque para atuação nos campeonatos nacionais. Afinal, uma carreira é construída aos poucos. O cenário segue complicado. Por exemplo, o cargo muitas vezes desempenhado por ex-jogadores, o de técnico de clube da Série A do Brasileirão, exigirá, a partir de 2019, uma licença de especialização, apesar da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, oferecer cursos para o exercício profissional desde 2015. A obrigatoriedade da formação e a licença recebida, que sai com desconto para quem já tem experiência na área, mas mesmo assim custa mais de R$10 mil, é novidade. O jogador de futebol Marcão, que atuava pelo Bangu AC até 2009, é um dos que buscaram a licença. Em 2009, pensava já em me aposentar, quando perdemos o treinador no final do campeonato, e o presidente do clube me convidou. Aceitei o desafio por algumas partidas. E depois dessa experiência fui buscar mais conhecimentos, com estágios e cursos. Acabei de receber a licença A, para atuar em times profissionais, da CBF. Conhece a CBF Academy? O que é? A CBF Academy foi criada a partir das diretrizes da FIFA para a formação de treinadores, para atuação desde o nível iniciante, escolas de futebol, até equipes profissionais. Dessa forma, profissionais de educação física, ex-atletas e treinadores já inseridos no mercado têm a oportunidade de se qualificar, adquirindo as licenças de maneira gradual. Licenças. São 4 tipos de licença para técnicos. C. Para atuar na iniciação de crianças e adolescentes. B. Para trabalhar na categoria de base. A e Pro para times profissionais. Saiba mais em www.cbf.com.br/kbfacademy. Outros cursos. São oferecidos cursos de preparador físico, treinamento de goleiros, análise de desempenho, coordenação técnica, imprensa, direito desportivo, gestores de futebol e intermediação. Arbitragem na escola. Há outras formas também de trabalhar junto à seleção. Veja ao lado, sem um selo da CBF, mas é preciso saber guiar a sua carreira profissional, se projetar para a área, conhecer através de literatura, cursos, entender os caminhos mais próximos, estagiar no campo, diz Roberto Piscino, diretor executivo da consultoria Page Personnel. Em todo o país, apenas as federações de futebol de cada estado podem formar profissionais para arbitragem. O curso dura 11 meses e custa R$ 7.150. No Rio, para se inscrever, é preciso ter ou completar no ano da formação 18 anos e nível médio completo. As 440 horas de aulas são distribuídas entre disciplinas como regras do futebol, preparação física, psicologia aplicada à arbitragem de futebol, expressão oral e escrita, espanhol, inglês e, a partir do 3º período, estágio nos jogos das divisões de bases nos fins de semana. Ao término, os alunos aprovados são relacionados no quadro de árbitros da Federação do Estado e começam a trabalhar, diz o diretor da Escola de Arbitragem do Rio, Carlos Elias Pimentel. Os árbitros são pagos por jogo trabalhado e a quantia depende da série em que a disputa ocorre. Eles são divididos em categorias por tempo de experiência e podem subir depois para o quadro da Confederação Brasileira. Paixão ajuda Mercador. Série A do futebol brasileiro conta com 20 times na disputa. Acrescentando o Tite,
responsável pela seleção brasileira. Se o mercado dependesse das grandes grifes, haveria apenas 21 vagas para técnicos e um rodízio de poucos árbitros daria conta das partidas. A paixão nacional pelo futebol, porém, melhora um pouco o cenário para os profissionais, que podem ser requisitados por times e partidas menores. Além disso, escolinhas e clubes de bairro podem absorver mão de obra na área esportiva. O esporte, de forma geral, tem se profissionalizado no Brasil e aumentado as oportunidades. Cada vez os jovens começam mais cedo a vida de atletas e precisam de uma mistura de profissionais para se prepararem física e psicologicamente. Mesmo assim, procurar trabalho em qualquer área realmente dá trabalho. É preciso traçar um mapa mesmo, de escolas que formam base a escolas com áreas de educação física mais forte, para se candidatar, conta Roberto Piscino, diretor da Page Personnel. A paixão pelo esporte também joga a favor dos candidatos, segundo Roberto, pois só vai para essa área quem tem o coração no bico da chuteira e não consegue enganar sua aptidão e vocação. Como na seleção, outras formações não tão óbvias permitem trabalhar por um placar positivo e até, quem sabe, conhecer a próxima estrela do futebol brasileiro ainda em início de carreira. Tem um lado físico e operacional que deve ser cuidado no esporte. Na área da saúde, de fato se abre um leque de oportunidades, por conta da carga de treinos dos atletas. E em uma outra vertente, jornalistas, assessores ou profissionais com um olhar sobre estatística podem entrar nesse universo, diz Roberto. Os universitários impressionam. Jogos universitários também fomentam o mercado de futebol, por exemplo. A JC2 Esportes é organizadora de eventos no estado do Rio, como os Jogos Integrados de Engenharia, Interm, e os Jogos Universitários de Comunicação Social, JUCs, além de tocar projetos de marketing e fazer a gestão de clubes. Para a realização das competições entre as faculdades, contrata cerca de 9 pessoas no planejamento por 8 meses, e de 40 a 70 profissionais, dependendo do porte do evento, nos próprios dias das competições, entre elas, profissionais de organização produção, árbitros federados, fotógrafos e equipe para as festas, exemplifica Antoni Bandeira, sócio da JC2, muitos dos envolvidos foram de atléticas, as organizações esportivas de estudantes, e chamamos para continuar trabalhando na organização dos jogos depois. Além disso, conta para a gente a experiência na área de atuação. A participação nas atléticas, aliás, não é importante somente para arranjar um emprego na área. O trabalho voluntário durante a época de estudos impressiona, em qualquer currículo, diz o diretor da consultoria Page Personnel. Toda a situação de organização proativa é de grande valor, principalmente para o começo de carreira, quando é difícil reunir experiências em empresas renomadas, afirma Roberto.